Oi, filhos do futuro, oi, marido do futuro, oi, pessoas que estão assistindo e que têm interesse em saber um pouquinho sobre resenha crítica do livro Amor e Redenção, ou do filme também. E lembrando, resenha crítica não é só criticando a obra, tem a alternativa também de ser uma resenha crítica positiva, ah, indicando e avaliando por meios bíblicos sobre o filme ou sobre o livro. Bom, eu te aconselho a ter a sua Bíblia ao lado, provavelmente aberta em Oséias, para nós estarmos analisando de uma forma bíblica também o filme e de como que funciona essa história tão bonita que é nesse filme, nesse livro, Amor de Redenção. Em primeiro momento, nesse filme, não sei como que é o livro, porque eu não tenho dinheiro para comprar esse livro ainda, eu nem fui atrás para ver também quanto que é, porque eu tenho um negócio muito comigo, essa cultura de ler e depois assistir. Por exemplo, Extraordinário, Divergente. Eu gosto de ler e depois assistir os filmes, porque eu acho que dá mais valor à obra. Mas nesse caso, como eu não sabia quando eu ia comprar e também vai que acontecer alguma coisa no outro dia e eu morresse, eu não ia ter assistido essa obra tão maravilhosa. E nesse caso, em primeiro momento do livro, fala sobre uma mulher que ela é prostituta e ela não tem um campo de visão maior sobre outras opções, de maneira que ela pode ganhar dinheiro ou essas coisas, porque ela cresceu sendo, entre aspas, incentivada a isso. Mesmo que a sua mãe tenha feito isso para sobrevivência, ela só teve essa linha de contato e essa maneira de pensar. Então, obviamente, ela iria só focar nisso. Então, foi passando de geração em geração essa questão de prostituta, né? Mas o que eu quero dizer? Se a gente for trazer para o lado cristão isso, mostra muito a questão de como que o pecado faz isso com a gente. Nós acabamos seguindo o pecado que veio lá de Adão, sendo a imoralidade, sendo a mentira. Tudo isso são coisas que a gente vai tendo ao passar dos anos, mas que não deve permanecer assim. O que eu quero dizer é que nós herdamos esse pecado, né? Essa corrupção desde o começo, né? E foi o que aconteceu com ela. Ela herdou isso, ela quis seguir isso porque era o campo de visão que ela tinha, é o que ela foi, o que ofereceu para ela para sobreviver, né? Mas depois de um tempo, em segundo momento, nós temos a questão também de como que a pessoa sente presa a isso, e alguns momentos que ela tem uma certa ansiedade e uma certa um certo confronto com ela mesma, né? O que o trauma também trouxe para ela, a questão do que ela viveu no passado, que colocaram na cabeça dela de que homem é só para isso e aquilo, de que só quer usar. Lembrando, homens que são enviados por Deus e que têm Deus no centro da vida deles, pode sim ser uma bênção, e casamento pode sim ser uma bênção. Mas para isso tem o tempo da espera e tem também o momento de esperar o que Deus vai falar e o que Deus vai trabalhar na outra pessoa, né? Que foi o que aconteceu no caso dela. Ela cresceu com a ideia de que homens não eram úteis, de que homens eram só, eles só queriam usar a mulher, mas na verdade não. Ela foi rodeada de homens assim por conta do serviço que ela estava fazendo, mas não porque ela conheceu um verdadeiramente que olhava para Deus, né? Que foi no terceiro momento o que aconteceu. Ela conheceu um rapaz que tinha Deus como centro da vida dele, que precisava que Deus falasse o que era certo e errado dele fazer, e aí ela conheceu o amor verdadeiro. E a gente conhece esse amor como o amor ágape, o que fala na Bíblia, o amor de Cristo na cruz. Ele morreu mesmo sabendo do que nós faríamos com ele. Ele é um Deus misericordioso, como ele foi com Israel também. Um Deus que ofereceu misericórdia a um povo que vivia negando a ele e vivia ignorando as leis e esquecendo as bênçãos e o perdão que Deus derramava para eles. É isso que aponta aqui também. Esse homem ele ofereceu para ela, ofereceu para Sara, né, nesse caso, o nome dela ali inventado, Angel, ofereceu para ela o casamento. O que que a gente poderia trazer para nós? O que que é esse casamento? É o aceitar a Cristo. Mas como ela, muitas das vezes nós não aceitamos a Cristo, né? Nós apenas somos iludidos pela crença e pela religião que nós seguimos, né? No caso de você, no caso, por exemplo, ela casou, ela foi até a casa dele, mas não significava que ela amava ele, né? Ou muitas vezes nós vamos para a igreja, mas não significa que nós amamos a Jesus, porque amar é você renunciar ao pecado, no caso dela, renunciar à prostituição, aquilo que ela foi criada para ser. E eu amo a frase que ele diz que às vezes nós temos que deixar quem nós nascemos para ser, para nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos, né? Deixar aquela ideia do pecado para trás. O diabo faz isso com a gente.
Ele tenta nos trazer o pecado, tenta nos trazer quem nós somos com a corrupção, mas não quem nós somos em Cristo, porque ele sabe que se nós estamos realmente entregues ao Senhor, se nós entregamos o nosso coração sincero a Cristo, ele pode nos usar. Olha Paulo, olha Sara, olha quantos personagens da Bíblia foram usados por Deus, porque eles entregaram totalmente o coração a Cristo. Muitas das vezes a Sarah, quando casou com ele, ia e voltava, né? E ficava tendo pesadelos sobre o passado dela, o que significa que ela não deixou o passado dela para trás. Ela só saiu daquela estrutura. Mas quando nós seguimos a Cristo, quando nós decidimos segurar na mão do Senhor, nos entregar totalmente, nós temos que pedir para que Ele tire da nossa mente, tire do nosso coração as mentiras que o diabo tenta nos colocar. O diabo não tem poder para ler a nossa mente, mas ele tem poder para nos colocar distrações. Por isso que fala na Bíblia, né, na parte de Levítico, Deuteronômio, Números, Josué, que Deus fala que eles têm que guardar o mandamento no coração, porque do coração vai para a mente. E aí você não vai distrair nem para a direita nem para a esquerda. Você não vai olhar para as distrações do inimigo, porque a palavra do Senhor vai estar no seu coração. Né? E é isso que faltava muitas das vezes para Sara, né? Um olhar sincero, uma entrega completa, né? Uma sinceridade, deixar o passado para trás e guardar no coração aquele perdão que foi oferecido a ela. Essa história desse filme, né? No final nós vemos também que Sarah, ela falou o verdadeiro nome dela pro rapaz, né? Que ela casou. Ela foi lá e disse que o nome dela não era Angel, era Sarah. Nós vemos na Bíblia também muitas vezes a mudança de nome que tem, né? Quando Sarai, por exemplo, virou Sara, né? Abraão, no caso Abrão, que virou Abraão, né? Muitas pessoas, Saulo, que virou Paulo, mais conhecido, né? Genérico, e esse nome era mudado com o intuito de mudar o propósito, quando o nome tinha a ver com o propósito que a pessoa teria. E foi o caso deles, né? Todos eles tiveram nomes mudados, porque Deus mudou o propósito, o que era no passado, eles não são mais agora, né? Então foi o caso da Sara também do filme. Esse filme retrata muito a questão do livro de Oséias, né? Oséias também foi um cara na Bíblia, um profeta que teve que casar com uma prostituta e eles tiveram três filhos, cada um com um significado em específico do que Deus iria fazer. Essa história de Oséias é como se fosse uma analogia ao filme, na verdade o filme é uma analogia ao livro, e retrata como se fosse uma idealização de como que é o amor de Cristo por Israel. Israel é a esposa prostituta que várias vezes fica se entregando aos deuses, se deleitando do pecado, e Cristo é o marido que espera pacientemente pela esposa e oferece perdão. Então, esse é o amor que retrata de Deus por nós e por Israel também. Nós muitas das vezes nos deleitamos do pecado. Ídolo não é só celular, ídolo não é só a imagem, é tudo que nós colocamos acima de Deus, seja vaidade. Eclesiastes fala que a vaidade é em vão, é rével, é passageiro, né? Em grego significa isso. Então, ídolos é tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor. Às vezes alimentos, às vezes coisas que nós fazemos, escola, estudos, e é isso que está falando aqui, né, no livro de Oséias, que Israel faz isso com Cristo, mas Deus perdoa, Deus é misericordioso. E às vezes Deus nos leva ao deserto, como Sara foi naquele momento que ela não tinha mais nada, que ela não sabia o que fazer e que ela só lembrava de como era prazeroso estar na casa de seu marido, que é como é conosco, como é prazeroso estar na presença do Senhor, estar com Ele, receber as bênçãos que vêm dele e fazer a vontade dele, né? Então, é isso que o livro de Oséias, é isso que o filme retrata, o amor ágape de Deus por nós, o amor entregue por Ele na cruz, por nós, para limpar o nosso pecado, nos dar uma nova vida, um recomeço, né? E para Deus nada é impossível. Foi o que aconteceu na questão da gravidez de Sara também. Ela não tinha útero, mas ainda assim possibilitou, né? Não entra em detalhes se não tinha o útero, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Mas é isso que eu vim falar com vocês. Espero que o Senhor tenha falado de alguma maneira no coração de vocês. Leia o livro de Oséias. Eu só abordei mais ou menos o capítulo 1 e 2 aqui com vocês, mas o livro tem muito mais. Se eu não me engano, tem 14 ou 16 capítulos. Vale muito a pena ler e que Deus trabalhe no coração de vocês. Se você já aceitou a Cristo, entregue totalmente a Ele. Arranque o seu passado, deixe para trás. Viva uma vida honesta de santidade ao Senhor. E também, se você não aceitou a Cristo, aceite Ele. Peça para que Ele entre no seu coração, para que você vá para o céu. E viva uma vida entregue ao Senhor. Não deixe que o inimigo tenha poder sobre quem você é. Então, é isso. Beijão e até a próxima.